Oi? Oi, salve! Que difícil, mas olha, depois de 3 meses de isolamento, a grande maioria, imagina, a maioria esmagadora das pessoas resolvem se encontrar por esse horário. Aí não tem tecnologia que nos ajude, não tem jeito. Agora eu mudei aqui o meu estava no Wi-Fi, eu mudei para o 4G também e Uhum. parece estar mais estável. Vamos lá. Tá, Paramos nas AOWiFs. exato. E, bom, o que eu estava a comentar é que nos apetrechos que compunham o mise-en-scène dessas alewives em suas produções, fazia com que as pessoas associassem, fizessem associações bastante malucas, é certo, mas cada vez mais dando a conotação das alewives como bruxas, né? E é muito curioso porque tá claro aí a bruxaria, assim dita de maneira fictícia, ligada aos conhecimentos ocultos, um domínio que poucas pessoas têm, e igualmente ligada à alquimia. O que de fato existia eram grupos enormes de mulheres na Inglaterra medieval que dominavam fortemente as técnicas de produção de cervejas, ao ponto de ganhar independência. Pensem em mulheres lá para os idos do século XV, XVI, XVII, XVIII, ganhando independência, Aham. não precisando de homens para as suas sobrevivências. Isso tocou muito forte, é fato, na insegurança, nos recalques infinitos que muitos homens até os dias de hoje ainda têm, uma dificuldade Sim, de é o entender que eu que ia falar. é entender que é isso. A gente é uma comunidade, assim como eu dito lá no capítulo 1, uma comunidade enorme em que um precisa do outro, independente de gênero, um ajuda o outro. Claro. Atrapalha também se quer, mas quando atrapalha, muitas vezes tem a ver com alguns incômodos e alguns sentimentos desses humanos muito desajustados, não é? Aham. A insegurança, os ciúmes, o recalque, né? O recalque no sentido de a inveja, não é? Eu adoraria fazer isso, mas eu não posso, porque não posso. E como eu não posso, eu me reprimo, reprimindo o outro que se vê livre para fazê-lo. Esse é o puro Uhum. recalque. Então, é muito curioso. Nessa brincadeira, então, as mulheres alewives passaram a ser boicotadas ao ponto das bruxas na fogueira, literalmente, de serem postas à fogueira. Essa fase foi uma fase muito terrível do ponto de vista da passagem de uma sociedade que poderia ter vindo a ser, ao longo da história, mais igualitária, né, para ser uma sociedade totalmente desigual em direitos e oportunidades por gênero. Né? Porque, Sim. curiosamente, a partir daí, assumidas as técnicas e aperfeiçoadas as técnicas de produção de cerveja, sobretudo por monges nas abadias. Monges, homens, nas abadias. Sim. Gostaria só de fazer um comentário que eu estava quase me esquecendo, voltando então a falar de traçar esse paralelo de Hildegard von Bingen no divino e as alewives no profano.
para dizer que, particularmente na Hildegard von Bingen, além da sua inteligência transversal, a serviço das cervejas como botânica e médica, por assim dizer, ainda que não existissem essas profissões formalmente postas e formações educacionais assim ditas, como a gente entende hoje, Hildegard von Bingen também era poetisa e musicista. Fez algumas obras, peças líricas que chegaram a flertar com o operístico e, sobretudo, cantatas muito melódicas. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no YouTube, nas redes de música, por exemplo, e digitar o nome Hildegard von Bingen, é certo que vão aparecer aí algumas cantatas maravilhosas. E são muito bem-vindas para dias como esses, em que a gente precisa ouvir alguma coisa para meditar ou para se acalmar, não é? Aliás, no YouTube tem o filme da vida dela. Para quem tiver interesse em conhecer, isso mesmo. Está à disposição, de graça, dá para assistir a vida de Hildegard von Bingen. E eu quis voltar um pouquinho no personagem de Hildegard von Bingen, volto a brincar com o divino e o profano para dizer que em algum momento das suas possibilidades de atuação, ela também escreveu muito sobre o comportamento humano. Ela também dita assim como filósofa. Ela brincou, entre aspas, com a filosofia, flertou muito com a filosofia. E ela foi das primeiras personagens mulheres, numa época muito anterior aos dias de hoje, a gente está falando de quase 1000 anos atrás, em que ela propunha a possibilidade da igualdade entre homens e mulheres. Então, Hildegard von Bingen, se vocês não sabem, foi feminista. Foi, e lindamente feminista nos seus manuscritos filosóficos. No lado profano, as alewives também eram, de alguma forma, não de forma tão, digamos, pensada e desenvolvida de forma filosófica, mas as alewives também tinham movimentos feministas, não sei se estão escancarados, mas elas também eram feministas, porque conquistaram uma independência que logo foi cerceado por homens inseguros e postas à fogueira. Então, curioso é que, tanto quanto no profano, o feminismo é latente, evidente, necessário, não é? Até hoje. Para avançar um pouquinho no tema de mulheres, eu gostaria também de comentar de algumas formas de expressão artísticas que não só a gastronomia e os vinhos, as cervejas e os hidroméis, por exemplo, se encaixam, como também outras formas de expressão artística, em que esse tema se evidencia, esse tema da imposição, da imposição de poder, que é uma pena, e que nos fez, mulheres, tão mais sumidas da cena cervejeira a partir do 18, 19, até os dias de hoje, já se recuperando um pouco a partir do século XXI. E vejam aí, a gente está falando de 200 a 300 anos de ocultamento na cena por parte de uma imposição social, né? Sexista. No mundo dos vinhos, ao contrário do mundo das cervejas, que a partir do século XVIII já passaram a receber essas imposições masculinas, o mundo dos vinhos apresenta uma exceção. E essa exceção, é curioso pensar, que trouxe
em favor dos vinhos, uma percepção de valor absolutamente descolada da percepção de valor das cervejas. Curioso isso. Então, pensem, né, vou buscar aqui a data, eu cheguei a pesquisar a data dela. Ela nasceu no final do século XVIII e foi ao longo do século XIX uma personagem extremamente importante para o mundo dos vinhos, não só como descolada, como muitos dos homens que estavam ali, como aqueles que deveriam trabalhar, e as mulheres, a elas era imposto a ideia de se casarem e cuidarem da casa e dos filhos, basicamente, e não poder exercer capacidade de inteligência na área das artes, na área das ciências exatas, na área das ciências humanas, enfim, não poderia nada. Madame Clicquot, conhecida como, muito conhecida na forma da sua marca, Veuve Clicquot, foi uma mulher visionária à sua época, que ficou viúva muito precocemente. No correr, quando você lê a história da Madame Clicquot, você vê que ela foi muito forte na forma de se impor contra os quereres dos homens daquela família. Os pais, a família do marido eram donos de uma vinícola e, teoricamente, depois de viúva, ela deveria deixar para que os homens daquela família tocassem a vinícola, e ela não quis assim fazê-lo, ela quis assumir ela mesma. E ela foi a única mulher naquele contexto dos vinhos da França, por exemplo, e a pensar dos vinhos em vários outros pontos da Europa, e a pensar cervejas, então nem se fala, a gente está falando de século 18, 19, e nas cervejas nunca existiu uma personagem mulher que pudesse ser tão forte quanto foi Madame Clicquot, que não só se impôs como mulher do meio, como ela detinha uma sensibilidade tão marcante que fez com que ela entendesse o valor daquelas borbulhas saindo de um vinho que, segundo muitos dos homens produtores à época, era o mal feito. Ela entendeu aquela exuberância do perlage como uma grande forma de destacar a bebida junto a pessoas de diferentes frentes políticas, inclusive. Ela foi extremamente articulada no período pré, durante e pós-napoleônico, e ela colocou os seus vinhos, sobretudo aí champanhe já, nessas mesas, e colocou descolada a percepção de valor dos vinhos, e em particular os espumantes da região de Champagne, para sempre. A percepção de valor que a gente tem em relação ao champanhe nos dias de hoje, perdurando mais de 200 anos, é graças à perspicácia e à sensibilidade de Viúva Clicquot. Essa foi uma personagem no mundo dos vinhos, que não existiu no mundo das cervejas, e que muito pouco existiu em outras cenas da gastronomia. Mas quando a gente vai para outras personagens de outras formas de expressão artística, além da gastronomia, da própria gastronomia, eu também trouxe de um curso que eu assisti há muito tempo atrás e adorei, e eu tinha lá, eu tenho esse caderno que tem os meus apontamentos desde essa época. Eu rebusquei esses apontamentos para trazer duas outras personagens que me chamam muito a atenção no mundo da música e que sofreram uma opressão artística enorme. Então, ao contrário de Madame Clicquot, que foi forte o suficiente para se impor,
Eu comento de Fanny Mendelssohn, que também viveu no comecinho, ao longo do século XIX, ou seja, mais ou menos na mesma época que Madame Clicquot, são todas mais ou menos contemporâneas. Tá? Fanny Mendelssohn foi irmã de Felix Mendelssohn, que, para quem conhece, é um grande musicista, compositor. Na verdade, boa parte das composições que estão tomadas com o nome de Felix Mendelssohn provavelmente foram composições da Fanny Mendelssohn. Bom, Fanny foi boicotada redondamente pelo pai e pelo irmão ao longo de toda a sua vida. Foi uma talentosa compositora erudita que teve as suas composições roubadas pelo irmão, dada essa imposição social. O que é uma coisa tenebrosa de se imaginar, não é mesmo? Uhum. Durante toda a vida dela, ela foi convidada a não se dedicar à música, e sim a casar-se e cuidar. Já tinha atribuições suficientes, ela devia cuidar da casa e dos filhos. Foi assim a vida dela. E da mesma forma, uma contemporânea dela, outra musicista importante, pianista nesse caso, não muito compositora, sobretudo virtuosíssima pianista, foi Clara Schumann, esposa de Robert Schumann. O curioso é que ela foi, e também data dela, estou com ela aqui, 1819 a 1896, contemporânea de Madame Clicquot, de Fanny Mendelssohn. Clara Schumann, ela como tinha essa virtuose no piano, ela se destacou e fez muito sucesso. Só que o marido, Robert Schumann, ainda que de alguma forma deixasse, porque deixava, olha que importante, deixava ela tocar, mas não se aguentava de insegurança e ciúmes pelo seu talento e pela sua sociabilidade, a sociabilidade que lhe trazia, obviamente, com as suas apresentações exitosas e assim por diante. E isso foi um grande terror na vida dela também. Sofreu muito nessa relação amorosa por conta dessa insegurança do seu marido. E também sofreu boicotes por conta disso. Não deixou de se apresentar como pianista, mas tinha uma vida muitas vezes insuportável, tamanha a insegurança do marido. O que também nada de novo embaixo do sol que nos acolhe todo santo dia, não é mesmo? Que coisa! A gente, agora, nesses últimos tempos aqui, a gente anda vivendo um período muito triste, né? Por um lado, né, eu diria que é uma grande tristeza a gente ver o que vem acontecendo em termos de preconceito, de misoginia, e que a gente está acompanhando, porque hoje a mídia traz tudo muito rapidamente para a gente. Por outro lado, a gente vê a sociedade se mobilizando contra isso de uma forma que antes eu nunca vi acontecer. Eu estou aqui com 62 anos, eu nunca vi isso acontecer. Já vi pedirem pela democracia, enfim, várias bandeiras. Mas a bandeira que eu vejo hoje, né, de igualdade, exatamente. Uhum. Isso é uma evolução. Evidentemente que diante de todas as dificuldades que a gente vive agora mesmo e com todas as complicações sociais que a gente tem vivenciado nos 2, 3 meses, não só a pandemia, como também esses últimos casos de violência racial, enfim.
isso tudo me faz lembrar de um personagem muito famoso no mundo do futebol, chamado Lilian Thuram, que é um jogador de futebol. Conheço muito pouco de futebol, mas esse homem me chamou muita atenção há alguns anos atrás, talvez de 5 a 10 anos atrás, quando ele se revelou extremamente, para mim, extremamente inteligente no seu posicionamento, quando foi questionado sobre aquelas mazelas de campo de futebol com xingamentos, trazendo alusão aos macacos e toda essa horrorosa maneira de lidar com as diferenças, né? E ele foi perguntado se as pessoas não estavam, se ele tinha a impressão, diante disso, que as pessoas não estavam evoluindo, muito ao contrário, se ele tinha a impressão de que existia uma evolução, da civilização humana. E ele falou, olha, quando a gente pensa pontualmente nesses episódios, a gente realmente tem a impressão de que existe uma evolução. Mas quando a gente vê ao longo da história o que realmente acontece, que bom, graças aos deuses todos, o que realmente acontece é uma evolução. Ocorre que acontece muito lentamente, o ser humano tem uma péssima velocidade de aprendizado, péssima, poderia aprender tudo muito mais rápido. O que a gente está vivendo agora mesmo, com essa mobilização social que a gente vê diante de tantas mazelas sociais, é um sinal de evolução. Mas isso poderia ter acontecido há tanto mais tempo atrás, não é? Precisou acontecer e a pandemia, em particular, eu acredito, tocar tão mais profundamente as pessoas do ponto de vista de alguns valores humanos, como empatia, como respeito, né? Para que a gente pudesse entender que não é possível aceitar uma violência de brancos contra negros até os dias de hoje, passados tantos anos, séculos. No Brasil nem tanto, não é? Porque a gente tem uma história muito recente ainda de arrastada, escravidões veladas, não é? Mas é isso. A gente evolui, sim. A gente está evoluindo, claro, mas é lento. Claro. E é lamentavelmente lento. Eu vejo isso até meio que como espiral, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo hoje e tivemos um exemplo muito triste da ditadura militar de 64, né? E desculpe, eu não gosto de me posicionar politicamente, mas... Eu gosto. Acho isso você gosta? Eu acho um absurdo. O que está acontecendo é uma insanidade. Exatamente. Como é que pode? Eu nunca imaginei. Eu tinha medo, né? Eu sempre tive medo da volta do poder pelos militares, porque eu vivenciei aquela fase e ainda reflexos dela quando eu estava na primeira faculdade que eu fiz, em 1976, quando a gente ainda tinha que se esconder para conseguir votar a diretoria do diretório acadêmico, sabe? Uma coisa insana, né? E, de repente, a gente está vivendo aqui um período que pode, né, trazer isso. Tem até um comentário de alguém aqui na live, Rodrigo, difícil aguentar esses períodos de retrocesso. A vida é curta. Com certeza. Queria saber aprender mais rapidamente para viver melhor. E todos, juntos, se ajudando, não é? Mas é importante se posicionar, tá? Não se oculte, não. É importante se posicionar, desde que, obviamente, a gente exercite o senso ético. É importante que a gente tenha lucidez e exercite esse senso ético, porque não é possível. Perdão. Eu tô sem água e chá agora e fica difícil falar tanto. Não é possível que a gente vivencie, mais uma vez, alguns retrocessos de coisas que já passamos e que é horrível. Mas voltando, inclusive, também vejo alguns comentários aqui que falam desse momento que a gente vive hoje de violência doméstica ou de violência de trabalho.
né? Violência que não é só física, de mulheres, sobretudo por homens, que não é só física, é moral, é psicológica, né? O física, obviamente, chegando ao ponto da morte, isso não me parece lógico, minimamente, sabe? Não, Mas teve um comentário aqui atrás da Heloísa Lima, foi nossa aluna no Senac, e a Elo trabalha nessas frentes, um dos trabalhos dela é nessas frentes. E ela estava comentando que apesar de tudo, apesar disso que a gente falou, que evoluímos e tudo mais, o caso Marielle, por exemplo, né, que causou a comoção nacional, apesar de tudo, nesse isolamento que a gente está, aumenta o número de violência doméstica, de homens contra mulheres. E aí eu volto a comentar dessas opressões que aconteceram com aquelas personagens já passeando por outras formas de expressão artística, para entender que quando a gente busca evidências nessa época, século XVIII, século XIX, busca a história de mulheres que de alguma forma se destacaram, não necessariamente no nosso métier, né, da gastronomia, em especial no mundo da cerveja, simplesmente não existe. Por quê? Porque da mesma forma como viveu Fanny Mendelssohn, com fortíssima opressão artística, de sua expressão artística, assim como viveu Clara Schumann, viveram outras tantas mulheres. Mulheres que não conseguiram sair desse vórtice social que dizia, não, isso não é para você. Então, quando eu falo rapidamente de Madame Clicquot, Mendelssohn, Fanny Mendelssohn e Clara Schumann, eu falo de algumas pouquíssimas mulheres desses dois séculos aí, de 18, 19, que conseguiram de alguma forma se destacar, mesmo passando um sufoco danado para se impor. E algumas, eu avanço um pouquinho, eu espero que eu tenha ainda alguns minutos, Luiz, como é que a gente está de tempo? Deixa eu dar uma olhadinha enquanto a gente conversa, eu vou ver aqui quanto que nós temos. Nós vamos ter um pouco mais, porque eu encerrei a live e voltei, né? São 9 horas agora, mas eu acho que a gente ainda tem aí uns 15 minutos. Ótimo, porque me dá tempo de, então, tratar de algumas outras mulheres que vêm até os dias de hoje e que são extremamente importantes para a nossa presença, de alguma forma. E eu peço desculpas àqueles que eventualmente esperam que eu esteja o tempo inteiro fazendo alusão a personagens da comunidade cervejeira, mas, porque eu não vou fazê-lo, porque é isso. Até muito pouco tempo na nossa história, na história mais recente, não existiam essas personagens mulheres, porque elas foram queimadas na Inglaterra medieval e arredores, como bruxas, alquimistas e absolutamente perigosas para a humanidade. E homens tomaram a frente. Não existiram tantas mulheres se destacando ao longo dos anos, como eu disse, dos séculos, assim como em outras áreas, com algumas essas que eu estou falando. E me ocorreu falar de outra mulher que no campo da literatura também foi igualmente importante. Ela, por mim, é sempre lembrada através de um livro e um filme que é muito contemporâneo e que é lindíssimo. Eu gosto muito do livro e do filme também. Tem uma fotografia e uma direção espetacular, além das protagonistas. Chama-se The Hours, As Horas. E uma das personagens, que também é contemporânea às mulheres que eu comentei antes, Virginia Woolf, nasceu em 1882, já um pouco mais recente, morreu na primeira metade do século XX, em 1941. Essa mulher foi uma atrevidíssima escritora, né? Novelista, ensaísta. E ela passou a vida dela sendo encorajada pelo pai e pelo marido. Ao contrário de mulheres mencionadas anteriormente, ela não sofria
opressão artística evidente. Mas ela era tão visionária, ela pensava de uma maneira tão mais intensa a sociedade, ela imprimiu maneiras muito intimistas e muito filosóficas de pensar o comportamento feminino, e aquilo a atormentava ao ponto dela acabar desenvolvendo uma dificuldade psicológica. Na época não existia esse tipo de diagnóstico, mas é provável que ela pudesse ter bipolaridade, que é assim entendido hoje, com os surtos de humor, né, muito variados ao longo de toda a vida. E isso a fez muito triste e isso foi muito perverso na vida dela, porque ainda que ela tivesse os homens perto dela incentivando, aquilo a atormentava ao ponto dela não se sentir feliz. E ela, de fato, se matou. O livro As Horas e o filme As Horas retrata esse fragmento do final da vida dela, onde ela coloca pedras amarradas nos seus pés e vai para o rio. E se afunda no rio. Ela mata dessa maneira. A cena desse filme é antológico, é maravilhosa. Mas é só para dizer mais uma personagem que, ainda que não tenha nada a ver com cervejas, traz a ideia do quanto era difícil a mulher nessa época. De todos os tormentos que vinham, se não eram vórtices sociais explícitos, eram de fora para dentro, eram de dentro para fora também, porque era uma mulher tão igualmente feminista. Ela, em muitos dos seus livros, ela faz ensaios sobre o pensamento feminista. E ela, de fato, foi uma das personagens extremamente importantes nos movimentos feministas a partir do século XX. Então, imagine ela presa nas suas próprias redes, sem entender como se soltar disso para viver bem, porque ela poderia ter pensamentos maravilhosos, mas lá fora ela não entendia aquilo tudo. Ela era uma mulher do seu tempo, ela poderia viver melhor eventualmente nos dias de hoje ou não, feminista que era, né? Mas são algumas personagens que já morreram com e gostaria de citar duas outras mulheres. Eu reservei aqui no computador duas frases, uma de cada uma dessas mulheres, que são contemporâneas e que a mim me encorajam muito como mulher dentro dessa comunidade e como mulher dentro dessa sociedade que ainda tem de se desconstruir, se reconstruir novamente. Uma delas e eu falo respeitando a cronologia, nasceu em 1934, é Gloria Steinem. E Gloria é uma feminista ativista até os dias de hoje, tem 86 anos de idade hoje e se coloca lindamente, se posiciona lindamente nos dias de hoje. E ela é dona de algumas frases emblemáticas, e uma delas eu separei aqui para ler porque eu adoro. Fala assim: uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta. Bom, mais insólito que essa frase para mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Grandes mulheres precisam de grandes pessoas por trás. Grandes homens precisam de grandes pessoas por trás. Invariavelmente, homens, mulheres, com seus familiares, com a sociedade, as apoiando e, eventualmente, com aquelas pessoas que, com os seus sentimentos mais desajustados, puxam o tapete, também ajudam a que essas pessoas evoluam. Então, não existe essa relação simbiótica, necessariamente de
absorção, digamos, de um negativo, né, de um gênero a outro. As mulheres precisam dos homens, assim como os homens precisam das mulheres, de uma forma socialmente vista como saudável, né? Sim, E sim, uma saudável. personagem, finalmente, que eu gostaria de colocar aqui é Angela Davis. Angela Davis nasceu em 1844, é 10 anos mais nova que Gloria Steinem, e com 76 anos também é dona de algumas frases emblemáticas, igualmente. Super feminista, super ativista, linda, me ajuda muito a me fortalecer, não só como mulher, como ela é negra, ela também tem voz muito ativa, como ativista antirracismo, e, ela nos fortalece como seres humanos numa sociedade que ainda tem de se desconstruir e melhorar em muitos desses temas. E uma das frases dela que eu gosto muito é: eu não mais aceito as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Não é uma questão de você passivamente aceitar as coisas que você não pode mudar. É simplesmente virando o jogo e falando, assim, eu não aceito, eu vou mudar. E eu vou fazer Uhum. que isso não seja mais assim. E é assim que a gente deve fazer. No mundo das cervejas em particular, nos últimos 20, 30 anos, a gente tem, especialmente no Brasil, e fora do Brasil igualmente, a gente tem mais e mais mulheres atuando. E isso se dá graças a muitas mulheres ao longo da história que trabalharam para que a gente pudesse ter voz ativa hoje de alguma maneira. Há exemplo de Angela Davis e Gloria Steinem, que são contemporâneas, vivíssimas, lindamente ativas hoje, ainda hoje, assim como essas personagens todas de outras formas de expressão de arte, né, humana. Assim como, incluindo Madame Clicquot, que tem uma forma de expressão de arte muito próxima às cervejas, que são os vinhos. Né? Sim. E também, lembrando todas essas mulheres e falando de tudo isso, eu não sei se as pessoas acham que eu viajei muito e elucubrei muito, mas eu queria muito falar das nossas... não tanto das nossas mazelas, do que a gente vive diariamente, porque em parte eu falei disso em causa própria, ou melhor, com a vivência e experiência própria no primeiro capítulo, mas que nesse nosso capítulo de hoje eu pudesse falar de várias pessoas ao longo da história, conhecidas ou não, que se destacaram de alguma forma ou não, e que fizeram a gente como sociedade como a gente é hoje, e com todos os aprendizados que a gente ainda tem de de absorver, porque a gente ainda não absorveu, porque é claro que diante daquele pensamento de Liliane Thuram, a gente como seres humanos tem uma péssima habilidade em construir conhecimentos, absorvê-los e desenvolver sabedoria a partir daí. A gente realmente demora muito para aprender as coisas. E eu terminaria esse meu momento, caro preso, eu espero que eu não tenha tomado muito mais do seu tempo. Olha, pelos comentários aqui, dava para você continuar mais 1 hora falando, tranquila. Tempo de todos. Mas eu gostaria de citar um homem com um pensamento muito curioso, que é filósofo, não sei se é filósofo assim formalmente, mas é um pensador budista que se chama Osho. Muitos de vocês talvez conheçam. E Osho, entre seus pensamentos ligados à igualdade de gênero, propondo a ideia da igualdade de gêneros, assim como fez Hildegard von Bingen há quase 1000 anos atrás, assim como fez Virginia Woolf há 200 anos atrás. Osho disse que
Existem, melhor dizendo, dois colossais poderes da mulher, das mulheres, que os homens, quando se deram conta, passaram cada vez mais por pura insegurança a se impor com força física da maneira como se impõe até os dias de hoje. Aí eu pergunto, e é uma forma de interagir com todos, você, Luiz, e todos que estão aqui conosco. Que dois poderes são esses? Que as mulheres têm e que fizeram os homens tão inseguros até os dias de hoje, se impondo dessa maneira tão ridícula, patética. Alguém se ri? Nossa, deixa eu ver se alguém comenta aqui. Bom, num dos poderes, parece bastante fácil, basta que a gente pense numa das mulheres imaginárias que a gente comentou no começo da fala de hoje. Maternidade, né? Exatamente. A gente fala de série, da deusa da fertilidade, e fala da fertilidade do ponto de vista da maternidade. A maternidade é um poder intransponível, intransferível, só as mulheres têm. E é um poder incomensurável que faz perpetuar a humanidade. Esse é, de fato, um dos poderes. E o segundo poder? Os homens ficam tão inseguros com esse segundo poder também. Eu diria intuição, mas eu não sei se é isso. Não. Alguém se arrisca, por favor. O Rodrigo que fala que Osho é demais, talvez já tenha lido alguma coisa desse pensamento do Osho. Bom. Acho que o pessoal está tímido. Ou está tímido ou realmente não consegue se arriscar. Bom, eu digo aqui para... E para você, Luiz? Os orgasmos múltiplos. Só as mulheres conseguem entender. É verdade. A maravilhosa aventura dos orgasmos múltiplos. Pois é. Essa é uma forma brincalhona que Osho encontrou de buscar razões estapafúrdias, sabe? De razões que não deveriam existir para que homens se impusessem tão fortemente ao longo dos últimos 200, 300 anos, ao ponto da gente estar de alguma forma, em algum passo muito prematuro de se recolocar. Mulheres e toda sorte de outras comunidades de minoria de direitos e oportunidades se colocar de fato. Né? Ao longo da história da humanidade, eu sempre me pergunto quantos talentos a gente perdeu por conta dessa social, esse vórtex social, que nos insistiu em perguntar: você aqui? Não, a sua ideia é insólita. Não, a gente não lhe aceita. Eu comentei no capítulo anterior que a minha particular vida me trouxe alguns vórtex muito fortes no começo de carreira. De 1992, quando comecei, até 2001, eu vivi vários vórtex sociais que me perguntavam, Clara, às vezes explicitamente, o que você está fazendo aqui? Cervejaria não é lugar para você, não é lugar para mulher. Vai fazer chocolate. Mas olha, talvez a modéstia te tenha impedido de dizer, mas para a cerveja do Brasil, eu, por exemplo, fui seu aluno, convivi com Kátia Jorge, que para mim, se não fosse ela, a cerveja artesanal aqui no Brasil estaria ainda gramando. Ela é uma pessoa que, eu diria assim, da mesma forma que eu vejo você como uma profissional que tem um talento, além de conhecimento de cerveja, um talento na parte acadêmica, de saber transmitir para a gente o teu conhecimento, né? A Kátia tem esse talento de botar a mão na massa e fazer. E ela fez coisas
que eram impensáveis na época que ela fez, na época dos meninos lá do Rio de Janeiro, da Devassa, né? Sim. Vamos citar a Tatiana Esportes, que foi minha professora também, e eu tive o maior orgulho de ver uma brasileira sendo a terceira melhor sommelier do mundo na Alemanha, em Munique, E você recitando um poema é quando ela descreveu a cerveja. importante, já que você tratou dessas duas mulheres maravilhosas aqui, que fazem parte da nossa cena cervejeira brasileira, em particular, por exemplo, nossas vidas se cruzaram, tanto a minha com Kátia Jorge, quanto com Tatiana Esporges, em momentos diferentes, de maneira muito interessante. Kátia Jorge, ela sempre me xinga quando eu falo, mas ela, como é 9 anos mais velha que eu, ela começou 9 cervejas antes que eu, e é 9 anos mais experiente, mais sábia que eu, se de alguma maneira a gente pode se colocar assim. E, como você disse, tem muito conhecimento, muito domínio técnico, se dedicou e se dedica até hoje aos processos cervejeiros, faz um trabalho de padronização técnica de processos desde muito tempo, de desenho de receitas desde e, e, e se apresenta dessa maneira desde os idos de 1980, não me lembro exatamente o ano em que ela começou a atuar, mas é isso, em 1992 comecei eu, 9 anos antes, em 1983 provavelmente começou ela. Kátia Jorge é inspiração. Eu conheci a Kátia por nome quando eu entrei em cervejaria e recebia insistente. E eu acho que... galera, acho que acabou o nosso tempo aqui. Sim, acabou. Me desculpem, eu vou conversar com a Silene em off agora e vamos ver se a gente consegue continuar esse papo em um outro momento, falando das brasileiras. Valeu, galera, obrigado por estarem aqui até agora. Eu vou encerrando e vou ver se eu faço uma nova live com a Silene e vou trazer a Kátia Jorge, quem sabe, aqui no perfil da revista. Vamos ver. Eu vou avisando vocês no meu Instagram, tá bom? Muito obrigado. Um abraço para todos. Boa noite.